O período clássico é aquele que ocorreu entre os séculos 6 e 4 a.C., ou seja, inicia-se com a emergência da democracia ateniense e tem seu marco final na conquista da Grécia pelo Império Macedônio de Filipe II. Processos que marcam o início do período, a construção da democracia ateniense, foi impactante no mundo ocidental, e até hoje o conceito da democracia é constantemente reelaborado. Ele foi importante não só como definição de como lidar com o poder público, mas especialmente porque estabeleceu a participação política de mais cidadãos. Certamente, as democracias modernas em muitos se diferem da democracia ateniense. Enquanto o modelo de democracia atual se baseia na votação para a escolha de um representante público, previa o debate e a participação de todos os cidadãos na tomada de decisão concernentes à vida pública. Isso fez com que pequenos proprietários de terra, antes excluídos do processo de decisões sobre a vida pública, pudessem passar a participar das escolhas. Mas, até a chegada ao modelo de democracia ateniense, muitas foram as disputas ocorridas, especialmente entre o povo e a aristocracia. Médicas foram batalhas ocorridas entre os anos de 490 e 479 a.C., envolvendo os gregos e os persas, que disputavam o controle do comércio marítimo e dos territórios. Enquanto, por um lado, os gregos passavam por um processo de diáspora, buscando novas terras, pois as suas já eram insuficientemente inabitáveis. Os persas organizavam o seu império, expandindo-se sobre o ocidente. Ainda que os persas tenham conseguido conquistar algumas cidades gregas, as guerras médicas tiveram vitória grega. A formação da Liga de Delos foi crucial, pois construiu uma rede de solidariedade e proteção entre as polis. Por outro lado, ao fim da guerra, Atenas, que dominava a Liga de Delos, concentrou poder e riquezas e investiu em cidades que foram devastadas pelo Império Persa, reconstruindo Atenas e tornando-a um centro de profusão cultural. Após a vitória grega sobre os persas e o crescimento de Atenas em poder e riquezas, pequenas batalhas entre poleis continuavam a ocorrer. Foi o caso de uma das maiores guerras no mundo antigo. Descontentes com os mandos de Atenas, os espartanos criaram sua própria linha de defesa e criaram a Liga do Peloponeso, em oposição direta à Liga de Delos. Este conflito, liderado de um lado por Atenas e de outro por Esparta, ficou mundialmente conhecido como Guerra do Peloponeso, um conflito ocorrido ao longo do Mediterrâneo no século V a.C. A guerra finalizou com a vitória de Esparta, que passou a ser a principal força de poder político e social à época. O período helenístico ou helenismo foi uma época da história compreendida entre os séculos 3 e 2 a.C., no qual os gregos estiveram sob o domínio do Império Macedônico. Foi tão grande a influência grega que, após a queda do Império, a cultura helenística continuou predominando em todos os territórios anteriormente por eles dominados. Entre os séculos 2 e 1 a.C., os reinos helenísticos foram aos poucos sendo conquistados pelos romanos. Com a dominação de povos do Oriente, os gregos acabaram fundindo sua cultura com as culturas das civilizações conquistadas. Esse processo foi chamado de helenismo. E a cultura grega, mesclada a elementos orientais, deu origem à cultura helenística, numa referência ao nome como os gregos chamavam a si mesmos, helenos. Os helenos desenvolveram a pintura e a escultura, onde retratavam com perfeição a natureza e o movimento dos corpos. Um exemplo é a escultura de mármore, Laoconte e seus filhos. Sua arquitetura impressionou pela riqueza e pelo porte, como o altar de Zeus em Pérgamo, que foi reconstituído e encontra-se no Museu de Berlim atualmente. Filosofia helenística. O pensamento filosófico helenístico era dominado por duas correntes: o estoicismo, que acentuava a firmeza do espírito, a indiferença à dor, a submissão à ordem natural das coisas e a independência em relação aos bens materiais;
o cinismo, que tinha total desprezo aos bens materiais e ao prazer, o epicurismo, que aconselhava a busca do prazer, e também havia o ceticismo, que aconselhava tudo duvidar. Principais características do helenismo: expansão e dominação, Alexandria, grandes nomes em diversas áreas acadêmicas como matemática e astrologia, religião e arte.